Graças dadas mais uma vez. Hoje a nossa ministração ela vai tratar sobre um tema que talvez as igrejas hoje quase não falem. E não falam porque hoje nós, nesse século que vivemos, a igreja tem buscado muito se envolver com tesouros, né? Com honra, com cargos de posição, né? A igreja tem se colocado hoje a querer altares e altares, holofortes e holofortes. Então, geralmente você vê os títulos de pregação dizendo assim, 12 maneiras de ser vencedor, saindo do deserto para a terra prometida, como ser vitorioso. Deus tem o melhor para você, não que não tem, Ele tem. Mas até quando a gente vai ficar maciando esse ego e usando esses temas e não tratando a igreja no profundo, no que precisa ser tratado? O Senhor ministrou algo no meu coração muito forte e eu quero compartilhar com você. Essa palavra, ela vai de encontro, não é esse que está desesperado buscando a vitória, que quer a qualquer custo que Deus apareça como um gênio da lâmpada e plim, faça um milagre. Não que Ele não faça porque Ele faz, eu sou prova disso. Mas eu estou dizendo sobre essa palavra dessa noite. Se você reparar o título, eu estava sentada e o Senhor falou no meu coração: alguém no meio da tempestade. Eu fiz questão de frisar no meio, porque hoje que a gente vai tratar é alguém, não é alguém que está começando uma tempestade, não é alguém que já está no final dela, já está vindo a bonança. É alguém que está no meio da tempestade. É alguém que está no meio. Porque o começo da tempestade, o céu começa a escurecer, os ventos começam a vir, daquele susto, daquele receio, e aí você ora e fala assim: agora a tempestade vai acabar, porque eu vou orar. Só que quem está no meio da tempestade é outro processo, porque ela já orou, ela já chorou, ela já buscou a Deus, mas a tempestade ainda está. A tempestade não passou. Você lembra dos discípulos? Quando os discípulos estavam no barco e o vento era contrário, a tempestade se levantava. O fim dessa história você sabe. Se você não sabe, eu vou te dizer. Eles acordam Jesus. Jesus vai, acalma o vento, a tempestade, e chama eles de homens de pouca fé. Mas talvez você tenha sido alguém assim. Como pastor com pouca fé? Não. Alguém que está no meio da tempestade gritando, 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 e pedindo socorro, socorro. E ninguém está ouvindo. E parece, porque Deus sempre ouve, mas parece até que Deus não está ouvindo. Parece que o céu está de bronze. Tem uma música do Kleber Lucas que diz assim: eu digo alô, mas ninguém responde. Eu fecho a porta do meu quarto, mas parece que o céu está de bronze. Eu digo: Deus, o que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Mas o teu silêncio é para me fazer crescer e entender que Deus tem seus planos e eu apenas servo sou. Colocar-se nesse lugar de servo e entender que eu estou no meio de uma tempestade não é para qualquer um, não, querido. Muita gente não aceita quando está no meio da tempestade. Eu sou de Deus. Eu faço a tua obra, Senhor. Eu subo um monte, desço um monte, eu prego, evangelizo. Eu não mereço estar no meio da tempestade. Quantos não pensam assim?
Quantos que quando chegou no meio da tempestade, olhou para o lado e falou assim: Deus, está aqui, ó, não quero mais, vou embora, porque cheguei no meio da tempestade. Querido, cuidado com o meio da tempestade, porque o meio da tempestade te confunde, o meio da tempestade te entristece, o meio da tempestade te machuca. Por isso que o Senhor fala que é melhor o silêncio, porque os premedos da contenda, os premedos da ira gera contenda, e às vezes você acaba contendendo contra o Senhor. E aí, muitas das vezes, a gente fica com aquela palavra assim: não, mas a tempestade vai passar, o Senhor vai vir ao meu socorro. Eu sei que Ele vai vir, mas o que a gente faz no meio disso? Qual a atitude que a gente toma? Como é que fica o nosso coração no meio da tempestade? Você já parou para pensar nisso? Você já amadureceu isso espiritualmente? Essa palavra de hoje é para você amadurecer espiritualmente. Porque a palavra diz que entre um dia e outro tem uma noite. Que existe o dia mau. Esse ano, o Senhor nos deu uma palavra profética: alegrai-vos. E alegrai-vos, o Senhor, quando Ele fala no livro, se eu não me engano, de Filipenses, Ele não fala como algo de atitude, Ele fala como algo de obediência. E como meu marido diz essa semana, que não é obediência, acaba virando sacrifício. Mas olha para um lado bom: às vezes você vai ter que sacrificar. Às vezes você vai ter que se alegrar quando sua vontade é chorar. Você vai ter que se alegrar quando a sua vontade é se entristecer. Você vai ter que se alegrar. Você lembra do profeta Abacuque, que ele diz? Ele disse que ainda que a oliveira mentisse, ainda que as ovelhas fossem arrebatadas do curral, ele todavia se alegraria. Então, todavia eu me alegrarei. Vem comigo, que a gente vai pegar agora alguém que está no meio de uma tempestade e que não consegue entender o porquê, que não consegue entender como aconteceu aquela tempestade, por que ele foi parar ali. Abre comigo no livro de Jó, Jó 6. A gente vai ler esse versículo e depois a gente vai passear um pouco pelo livro de Jó. Para muitos, Jó é muito complicado. É na verdade um diálogo poético entre Jó, seus amigos e Deus, após um momento que ele passou de dor. Jó passou um momento de dor muito sério. Ele perdeu os filhos, ele perdeu os bens. E aí chegou os amigos diante dele. E eu começo com essa frase de Jó, para você entender uma coisa: que todo mundo está na tempestade, se não tem esse desejo, deveria. Jó 6, versículo 24. Diz assim, ó: ensina-me, e eu me calarei. Dá-me a entender em que errei. Jó disse, isso aqui é Jó dizendo: ensina-me, e eu me calarei. Sabe o que Jó está dizendo? Eu estou no meio da tempestade, Senhor, está acontecendo tudo isso, mas eu não sei o porquê. Por que que isso aconteceu? Por que que isso me sobreveio? Por que que logo comigo aconteceu? Porque se você vai em Jó 1, vai dizer que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Olha as qualidades de Jó. Jó 1:1 diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto e temente a Deus, e se desviava do mal.
Era um homem que tinha qualidades. E as melhores qualidades, não só conhecido na terra, diante dos seus amigos, diante da população, diante dos filhos, ele também era conhecido assim no céu. Pastora, ele era conhecido assim no céu? Era! A ponto de que o inimigo inflamou a Deus a testar ele. Se você vai lá no 2, capítulo 2, no versículo 3, Deus vai dizer de novo, olha só o que o céu diz a respeito de Jó. E diz o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Preste atenção nisso. Deus fala para Satanás que estava consumindo Jó sem causa. Você me incitou contra ele para o consumir sem causa. Deus estava consumindo Jó. Quando a gente fala de consumo, eu quero te fazer pensar como se fosse uma fruta. Para fazer o azeite, que é tão gostoso, está tão caro, você precisa pegar a azeitona, espremer, prensar, sai aquele azeite puro, aquele azeite gostoso. Para fazer o vinho, que nós vamos tomar daqui a pouco, suco de uva, você tem que prensar. Deus está falando: você me incitou para consumir ele sem causa. Mas olha o que eu estou provando. Às vezes Deus nos prova. Às vezes Deus nos permite ser consumido. Mas o que Deus bebe de você? O que Deus consegue consumir de você? É cheiro suave? Ou será que no momento de dor você faz igual a mulher de Jó? Amaldiçoa teu Deus e morre. Foi isso que ela falou. Ela olha para ele e fala: amaldiçoa teu Deus e morre. Porque ela diz que já aconteceu de tudo com você. Olha só, 2:8. E Jó, tomando um pedaço de caco de telha para raspar-se com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retém a tua sinceridade? Amaldiçoa teu Deus e morre. Ele diz, como fala qualquer doida, assim fala tudo. Quantas das vezes no momento de dificuldade a gente acaba abrindo a boca e dizendo o que não é para dizer? Mas não é a dificuldade, é o espremer da dificuldade que gerou isso nos nossos lábios. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E o coração de Jó não estava cheio de mágoa nem de dor. Ele só queria saber: Senhor, me ensina. Me ensina o porquê. Agora deixa eu te falar uma coisa. Naquele momento Deus não respondeu Jó. Jó estava no meio da tempestade, sem nenhuma resposta. Ele estava em casa. Para você entender agora o começo da tempestade, você está pegando Jó no meio da tempestade. Eu estou te trazendo para o começo. O começo da tempestade de Jó começa assim. Ele estava em casa oferecendo um banquete pelos filhos, e ele recebe a notícia que os filhos morreram. Ele recebe a notícia que os bichos morreram. Ele recebe a notícia. E notícia. Talvez eu e você na primeira notícia já tínhamos pegado o cartão de membro e jogado fora. Falado: olha, não sirvo mais esse Deus porque ele me envergonhou. Mas eu quero te dizer que existem pessoas que também enfrentaram tempestade. E talvez no meio da tempestade
eles foram desacreditados não por eles, mas pelos outros. No meio da tempestade, Ana não gerava. Ana era estéril. Ana, no meio da tempestade, era uma mulher estéril. No começo da tempestade dela, era ela vendo Penina tendo filhos. Mas no meio da tempestade foi ela vendo Penina com os filhos grandes zombando dela, dizendo: cadê teus filhos? E ela chorando diante de Deus, chorando, chorando, chorando. E Deus não havia dito nada. Diferente de Paulo. Paulo, no meio da tempestade, tem uma vez que ele pega um barco e ele ora e Deus fala: não vai morrer ninguém, eu te dei todos na sua mão. Deus responde a Paulo. Mas tu imagina, tu está no meio da tempestade e Deus não te responde. Deus só está olhando e observando. E aí Jó, por isso que Jó lá no capítulo 6, no versículo 24, ele diz: me ensina, me diz alguma coisa, me mostra onde eu errei, porque eu não estou entendendo por que eu estou passando por isso. Porque os meus amigos estão dizendo que isso é pecado, estão dizendo que eu fiz alguma coisa errada, estão dizendo que é porque eu sou isso, eu sou aquilo. Você, no meio da tempestade, é alguém que estão zombando de você. O começo da tempestade de Noé foi quando Deus chamou ele e falou que iria fazer um barco, um navio, né? Algo muito grande. E o meio da tempestade dele, eu imagino que seja ele pegando aquelas madeiras, carregando aquele peso enorme, convidando as pessoas para ajudar, e ninguém queria ajudar. E ele passou 100 anos apregoando, falando do dilúvio, e todo mundo rindo da cara dele, dizendo que ele era louco. Louco! Nunca choveu na terra. E Noé estava enfrentando ali o meio da tempestade. No meio da tempestade de José, ele era um presidiário. Ele era alguém que havia sido abandonado pelos irmãos. E que ninguém mais tinha confiança, já tinham até esquecido dele. As duas pessoas que ele tinha ajudado saíram. Na verdade, não interpretado o sonho. E disse que um seria para a vida e outro para a morte. E disse: quando você sair lá fora, você lembra de mim. Mas o copeiro não lembrou. E o padeiro morreu. E José continuou na cova. José continuou na prisão. No meio da tempestade, José era um prisioneiro, esquecido, abandonado e traído. Eu não sei como é que é o meio da tua tempestade. E talvez nesse momento você só quer clamar, você quer gritar e falar: me ajuda, me socorre, Deus. Tem pessoas que o meio da tempestade dura 3 dias. Tem pessoas que duram talvez 3 horas. Tem pessoas que duram 3 minutos. Mas independente do tempo, tem pessoas que duram 3 anos. Tem pessoas que o meio da tempestade durou 30, 40 anos no deserto. Mas independente do tempo, o meio da tempestade é algo desafiador, é algo que machuca, é algo que tenta te corromper. Talvez você fale assim: para Jonas foi fácil, foi só 3 horas. Será que foi fácil? Talvez aquele meio da tempestade onde ele é engolido por uma baleia ou por um grande peixe, como diz a Bíblia, aquelas 3 horas para ele pode ter sido uma eternidade. Aqueles 3 dias pode ter sido uma eternidade. Talvez para você foi pouco tempo, não. Talvez o tempo dentro da fornalha de fogo, para você foi pouquinho tempo, mas para eles pode ter sido: fomos jogados na fornalha, vamos morrer. Ou talvez tinham muita fé dizendo: não vamos morrer. Mas seja qual fosse a condição, estavam no meio da tempestade. Pastora, você já se viu no meio da tempestade? Já me vi no meio da tempestade.
E já vi pessoas se afastando de Deus porque chegou no meio da tempestade e achou que Deus não estava mais cuidando dela. Primeira coisa que eu quero te dizer é que no meio da tempestade, por mais duro, por mais doloroso, por mais difícil que seja, nunca perca a esperança. Nunca deixe de acreditar. A palavra diz que Abraão creu contra a esperança. Não permita que a sua espera mate a sua esperança. Não permita que o momento do meio da tempestade te faça morrer. E morrer, que eu digo espiritualmente. Porque a sua caminhada não se resume a esse momento. Você não se resume a esse momento. Ei, isso é só o meio da tempestade. Ela vai passar. Se você olha junto comigo, no meio da tempestade de Jó, ele estava ali, acabou de perder família, amigos, bens. A esposa também não estava entendendo. Chegaram os amigos. E os amigos começam a dizer segundo o seu coração, segundo o seu entendimento, segundo a sua vontade. E Jó, nesse momento de tempestade, no capítulo 3, é quando ele começa primeiro a esbravecer, a pensar em todas as possibilidades para não estar ali no meio daquela tempestade. Ele diz assim, no 11, capítulo 3, versículo 11: por que não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Porque me receberam os joelhos e porque os peitos para que me amamentasse? Porque agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim. Uma das primeiras coisas que acontece com quem está no meio da tempestade é não querer passar pela tempestade. É falar, Deus, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor permitiu que eu chegasse aqui? Por que, Deus? Não, Deus, vamos começar aqui. Então por que não me deixou nascer para isso? Porque você está olhando para o meio da tempestade e você começa a desconsiderar todas as coisas que Deus já fez. Porque se você olha para Jó, ele era um homem rico, mas como é que aconteceu essa riqueza? Ele é um homem que tinha filhos e filhos lindos. Como é que aconteceu esses filhos? Como é que aconteceu esse império? Como é que aconteceu a construção da amizade? A construção de tudo isso na vida dele? Por causa de um momento você pode jogar toda uma história fora. E aí chegaram os amigos. E quando os amigos chegam, olha só, eles vão culpar Jó de culpado, vão julgar a Jó de culpado. Jó 4, versículo 5 diz assim: mas agora a ti te vem, te enfadas, e tocando-te a ti te perturbas. Porventura não era o teu temor de Deus a tua confiança, a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora, como é o inocente que jamais pereceu? E aonde foram os sinceros destruídos? O amigo de Jó, ele diz para Jó: quem é que, tendo esperança e sinceridade no seu caminho, quem é que é inocente e nunca pereceu? Ele fala, Jó, quem que foi inocente e nunca pereceu? Mas eu quero te dizer outra coisa. Quando foi que esse sincero foi destruído? Ele está dizendo algo que Paulo nos diz: eu posso até ter perecido, mas não destruído, abatido, mas não derrotado.
E aí Jó, e ele fala assim, não, eu tenho uma dica para você, Jó. Se você quer sair disso, busca Deus. Busca Deus. Vai lá, busca Deus. Olha só, no 5:8 ele diz, mas quanto a mim, eu buscaria Deus, e a Ele dirigiria a minha fala. Ele faz coisas tão grandiosas que não se pode esquadrinhar, e tantas maravilhas que não se pode contar. Dá chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Mais à frente ele vai dizer assim, no versículo 16, assim a esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Eis que bem-aventurado o homem a quem Deus castiga. Não despreze, pois o castigo de Todo-Poderoso. Ele começa a trazer sensatez a Jó, dizendo, olha, busca Deus. Busca Deus. E outra coisa, você acha que você está sendo castigado? Bem-aventurado o homem que é castigado por Deus. Mas, para quem está passando no meio da tempestade, não adianta você dizer, porque talvez você fale assim, eu tenho buscado a Deus, eu tenho andado com Deus, eu não entendo por que me sobreveio isso. Uma vez eu entrei no meio de uma tempestade muito dolorosa. Eu tinha a faixa dos meus 20 e poucos anos, e eu me percebi tendo algum problema no pulmão. Me ausentei do trabalho em que eu estava e fui fazer uma pesquisa. E durante as pesquisas se descobriu alguns nódulos e havia uma possibilidade de câncer. E foi muito interessante porque também vieram amigos me visitar, e entre esses amigos, parentes. E teve um parente que falou assim para mim, nunca imaginei que você fosse morrer assim tão cedo. Mas a última palavra é de Deus. Deus sabe que eu busquei, que nas minhas madrugadas eu orei, eu chorei, eu corri para o altar de Deus, e eu já estava no Senhor quando passei por isso. E mais à frente, meu pulmão regenerou, o derrame pleural que havia também foi sarado, não havia mais nódulo algum, e eu estava bem. Por que Deus permite essas coisas? Você não sabe, talvez nem eu, mas não é esse o nosso foco. Não é saber, Deus, por quê? Porque Deus pode não responder. O nosso foco é estar em Deus, é caminhar com Deus. Porque Deus, ele faz uma coisa engraçada. Eu estava até outro dia falando com meu marido, eu falei, amor, Deus, ele fala assim, vem comigo que no caminho eu te explico. Deus, quando chama Abraão, ele não fala, Abraão, estou te chamando, tá? Você, sua esposa é estéril, mas vocês vão lutar um pouco, vou dar um filho, e aí toma cuidado com a empregada, para você não casar com ela e ter um filho também, porque depois você vai jogar ela no deserto, e depois as duas nações vão brigar. Deus não fala nada disso. Deus só fala, vem, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. No caminho eu te explico. E Jó, ele fala assim, no 6, é por isso que as minhas palavras têm sido inconsideradas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão sobre mim. A minha alma recusa tocar em vossas palavras, pois são como comida fastienta. Aí ele vai dizer aquilo que a gente leu. Ele fala, ensina-me e eu me calarei, dai-me a entender em que eu errei. Quão fortes são as palavras da boa razão, mas que é o que é censura a vossa arguição. Jó fala bem claro que legal você estar me dando essa palavra de exortação, legal você está dizendo para eu buscar, mas só eu sei o que eu estou passando. E por isso as minhas palavras não são consideradas. E por isso que eu estou falando não é ouvido.
Porque eu sei que eu sou fraco. E ele fala, eu sou fraco. Eu sou como a nuvem que se desfaz, que se passa. Aquela que desce a sepultura e nunca mais tornará a subir. Ele reconhece a sua fraqueza. Quantas pessoas que no meio de uma tempestade não reconhecem? Eu lembro que há um tempo atrás a gente teve um momento de enfermidades que assolou o mundo inteiro. Tem que falar assim para o vídeo não cair. E acometeu muitas pessoas. E eu vi muitos crentes que não conseguiam se olhar fraco. Eles diziam, essa doença é para o ímpio. Essa doença aí é para os imorais. Essa doença aí não pega em crente. Não vamos deixar de nos reunir. Ninguém fica em casa não. E aí começou-se a morrer crentes. Cantores batiam o peito dizendo, eu sou. Mas Jó foi num caminho contra ele. Eu sei que eu sou fraco. Eu sei que eu sou como uma nuvem que desaparece e vai embora. Eu sei disso. Mas eu estou buscando o porquê. E ele fala, se eu pequei, que te farei ao guarda dos homens? Porque parece que fez um alvo. A gente que conhece a história de Jó sabe por que ele estava passando por aquilo. Mas ele não sabia. O céu sabe por que você está passando por isso. Mas talvez você não saiba. Eu não sei. A gente esse ano, o Senhor nos deu a palavra sobre alegrar e a gente foi considerando como foi pesado para a gente. Como doeu alguns processos, algumas perdas. Como doeu a gente se perder coisas que a gente amava. Aqui no sítio a gente tem bichos, né? Que pra gente acaba sendo, não vou dizer porque não é uma família, né? Mas é isso. Os bichos todos têm comunhão, é incrível. Ninguém se pega. O cachorro respeita a galinha respeita o pato respeita o peru e assim vai indo. Os porquinhos respeitam, todo mundo respeita, a cabrita respeita o cachorro. É muito linda a harmonia. Isso se chama harmonia. E a gente vai visitar. Então esse ano a gente perdeu. Para não ser injusto, melhor não citar os nomes, mas no dia 12, Dia dos Namorados, foi uma data muito especial, tanto para mim quanto para o meu marido, porque o dia 12 foi o dia que a gente decidiu estar juntos. Dia 12, Dia dos Namorados. A gente perdeu um membro que era como um filho. Era um gato que já estava 10 anos na vida do meu marido e veio ficar comigo pelo menos 6 anos. E no dia 12 ele faleceu. De uma forma que a gente não tem como entender. Aí de repente veio uma enfermidade nos cabritos, que foi morrendo um após o outro. Aí caiu a luz. Em poucas horas, os peixes começaram a morrer. Uma seca. As frutas não davam. Alguns pés morreram. O que você faz no meio disso? Aí você vai fazer uma prova. Aí você... Mas a gente não pode ser injusto, porque Deus fez grandes coisas na nossa vida esse ano. Mas é que parece que a dor acaba sendo mais forte do que as outras coisas. Quem já perdeu o pai ou já perdeu a mãe, sabe que por mais que a mãe e o pai tenham feito coisas maravilhosas, a maior lembrança que fica é a dor da perda. Por que nós somos assim? Porque não aprendemos a lidar com a tempestade. E a tempestade parece que quer nos levar embora. Eu preciso olhar como Jó e falar, Senhor, me ensina. Aí eu me calarei.
Me ensina, e aí eu me calarei. Se você for lendo, você vai vendo que Jó vai confessando diante de Deus, os amigos vão lhe dando palavras, e assim vai indo. Jó, em algum momento, ele diz assim: o Senhor me alivia, então, porque eu sei que o Senhor fez o sol. Ele fala no capítulo 9, no versículo 3, ele fala assim: se quiser contender com ele, nenhuma de 1000 coisas ele poderá responder. Ele é o que transporta as montanhas, sem que sintam, e que no seu furor as transforma. Ele remove a terra do seu lugar e sela as estrelas. Que estende os céus e anda sobre os altos do mar. Que faz a Ursa, o Órion, o 7 estrelas, isso são constelações. O que faz coisas grandes que se não pode esquadrinhar, e maravilhas que não se podem contar. Eis que passa por diante de mim e não o vejo, e torna a passar perante mim e não o sinto. Já estava falando que Deus faz coisas tão grandiosas, e quantas vezes Deus passou perto dele, ele não o viu. Quantas vezes passou perto dele, ele não o sentiu. No versículo 9 ele diz: eu não o vejo, eu não o sinto. Sabe o que já está querendo dizer? Que ele tem certeza de quem é Deus. Que apesar de todas as coisas que ele está passando, que estão envolvendo ele, que está machucando ele, está dizendo: eu sei que o meu Deus faz coisas grandes. Eu não o vejo, eu não o sinto, mas eu sei que ele existe. Quantas pessoas, por causa do não de Deus, deixam de acreditar em Deus? Deus não existe. Porque se Deus existisse, tinha acabado com a guerra. Porque se Deus existisse, tinha acabado com a miséria. Se Deus existisse, tinha acabado com coisas que os homens fizeram. E começa a ir para um olhar de dizer: Deus não existe, não há Deus. Mas já está dizendo: eu não estou vendo, não estou sentindo, mas eu sei que Ele sustenta as estrelas. Eu sei que Ele chama elas pelo nome. Eu sei que Ele anda sobre o mar. Eu sei que Ele dá ordem aos montanhas. Eu sei que Ele faz coisas grandes. Eu não vejo, não sinto, mas eu sei quem Ele é. Olha, isso foi um tapa sem mão na cara do cão. Aí, olha que lindo, no 10:13 ele vai dizer. Vou no 12, olha que lindo. 10:12. Vida e beneficência me concedeste, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Mas essas coisas ocultaste no teu coração. Bem eu sei que isso esteve contigo. Ele fala para Deus que Deus usou de beneficência e guardou o espírito dele. De alguma forma ele sabia que Deus tinha permitido tocar em tudo, mas no espírito não. E ele começa a entender que Deus está fazendo isso. Ele deixa agora aquele lado de questionar, ele começa a dizer: é Deus que está fazendo isso. É Deus que está fazendo isso. No 12, versículo 9, ele diz assim: quem não entende por todas estas coisas que a mão do Senhor fez isso? Tem gente que passa pelo bem e fala assim: é Deus. Mas gente que quando passa pela tempestade, ela fala: não, é o inimigo. Jó está falando: não, Deus está acontecendo na minha vida, é permissão de Deus. Sabe a chuva que veio? Permissão de Deus. A porta que fechou, permissão de Deus. A porta que abriu, permissão de Deus. O sonho que não se concretizou, permissão de Deus. O sonho que Deus aprovou, permissão de Deus. O filho que veio, permissão de Deus. O filho que não veio, permissão de Deus. O irmão que acreditou em você, permissão de Deus. E aquele que não te acreditou, permissão de Deus. Já está dizendo bem claro: eu sei quem é Deus.
essas coisas não vão tirar o meu olhar, porque eu sei que Ele guardou o meu espírito, e eu sei que a mão dele foi quem fez isso. Foi a mão do Senhor. Aí no 13, ele vai mudar, porque antes ele estava pedindo a morte, mas agora olha o que ele diz no 13. Olha essa resposta de Jó. Jó 13, versículo 15, ele diz: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Contudo, os meus caminhos eu defenderei diante dele. No 14 ele diz, 14:7, porque há esperança para a árvore que foi cortada, ainda se renovará, e não se cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Jó se compara à planta que foi cortada. Ele diz: amigos, vocês estão vendo o meio da tempestade, e no meio da tempestade a planta foi cortada. Quem olha para ele fala: não há vida, não há esperança. Mas Jó disse que ainda se envelhecer na terra a sua raiz, e morreu o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta. Nós temos essa experiência. Algumas plantas aqui, os bichinhos vão lá e comem, e comem, e comem. Tem um pé de cajá que veio com a gente, que ele já foi cortado várias vezes pelos bichos, pelas plantas, pelas pessoas que trouxeram na mudança e quebraram ele. Aí o que ele fez? Já que eu não estou conseguindo existir em cima, ele começou a existir por baixo. Jó se compara a uma planta dizendo: vocês me cortaram aqui em cima, estava bonita a minha copa, estava linda, estava frutífera, mas eu vou começar por baixo. Chega de tempestade, vento, calma. Tempestade, acalma. E agora eu quero te comparar o versículo 9, que ele fala, 9:11: eis que passa diante de mim, não vejo, torna a passar perante mim e não sinto. Esse é Jó no capítulo 9. Para encerrar, eu vou ler Jó no final da tempestade. O homem que disse que não vê e não sente. Ai, Jó 40 é o momento que Deus responde a Jó. No final da tempestade, Deus responde a Jó e diz: respondeu mais o Senhor a Jó e disse: porventura o contender contra o poderoso é ensinar? Quem assim arguiu a Deus que responde estas coisas? Então Jó respondeu ao Senhor e disse: eis que os ouviu. Que te responderia eu? A minha mão ao ponto da minha boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes não prosseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade e disse: cinge agora os teus lombos como varão, e eu te perguntarei a ti, e tu me responderás. Deus não respondeu Jó quando acabou a tempestade. Deus respondeu ele na tempestade. Deus vai te visitar nessa tempestade. Jesus não socorreu Pedro quando ele estava no barco, nem quando ele estava caminhando, mas foi quando ele afundou. Deus visitou a Jó na tempestade. E aí Jó falou uma das coisas mais lindas. No Jó capítulo 42 ele diz, versículo 12: bem eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Olha o que ele diz. E no 4 ele diz: escuta-me, pois eu falarei, e te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, e agora os meus olhos te veem. Por isso eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza. Para Jó, a tempestade fez ele conhecer Deus. E os olhos e os ouvidos devem ouvirem e verem Deus. Eu não sei qual é a função da sua tempestade.
Mas eu sei que o Senhor virá ao seu socorro. Eu sei que o Senhor, Ele vai agir nessa tempestade. E você vai dizer como Jó disse: hoje os meus olhos te veem. Hoje de manhã, quando essa palavra estava no meu coração, o Senhor me deu uma resposta muito simples, em Salmos 11. E disse assim: o Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio. Porque o Senhor é justo e ama a justiça, e o seu rosto está voltado para os retos. O Senhor prova o justo. O Senhor vai te visitar nessa tempestade, meu querido. Feche os seus olhos, eu quero orar com você e por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós não queremos ser aqueles que desistem no meio de uma tempestade, que olha para o grito do vento, o balanço das ondas, mas aqueles que confiam em Ti, que permanecem com os olhos em Ti, e sabem que mesmo sem entender, o Senhor está cuidando de todas as coisas. Ó Espírito Santo de Deus, agora em nome de Jesus eu te peço, visita cada um em particular. Visita, Espírito Santo, traz paz, traz gozo, traz alegria no meio dessa tempestade, e nos ensina a nos alegrar, mesmo quando nossa vontade é chorar. Alegrai-vos, eu digo mais uma vez, alegrai-vos.